Salve, salve, taverneiras e taverneiros! Estamos de volta hoje com mais um Desenha e Resenha. Sim, já fazia um tempo que não tínhamos episódios desta natureza e eu tô gravando uma playlist aí pro pessoal que quer aprender a fazer Ashura, que se interessa mais por essa parte técnica do desenho. Mas também a gente vai... Não vamos esquecer aqui da parte taverneira, né? Da parte das histórias, dos filmes, dos livros, dos discos e muito mais, enfim. Hoje a gente vai desenhar o Aragorn. E caso você não seja deste planeta e nunca tenha ouvido falar desse personagem, ele é um dos heróis, um dos guerreiros, né? Um dos reis lá de Senhor dos Anéis, da história, né? Do Senhor dos Anéis, dessa mitologia. Um dos personagens muito importantes, um dos personagens que é meio chave, assim, para os acontecimentos principais ali, né, dos 3 livros do Senhor dos Anéis. Ele encabeça ali a guerra, ele luta, enfim, ele é basicamente o manda-chuva, né, gente? Ele é esse cara aí que vem para fazer acontecer. Mas vamos lá, eu não sei muito sobre o Aragorn, o que eu sei é que ele é o filho de Arathorn. E ele vem de uma linhagem real, né? Ele vem da linhagem do Isildur, que era o tataravô dele. Então ele tem esse sangue de nobres, né? De reis, de guerreiros, de homens, né? Ele é da raça humana. Fica bem claro isso. Inclusive, nos filmes isso é um dos grandes medos ali do Aragorn, né? Ele sabe que a raça humana já falhou algumas vezes, né? E que ele meio que tem esse receio de falhar. Assim como os tata, os bisavôs, tataravô, a família dele, né? Então ele meio que fica aí com esse receio, ao mesmo tempo que ele faz tudo o que ele precisa fazer, porque ele foi educado para lutar, ele foi educado para ser um guerreiro e tudo mais, né? Mesmo não sabendo das origens dele até certo ponto da história, né? O pai dele morreu quando ele era criança, acho que ele tinha 4 anos, alguma coisa assim. E ele foi criado pelo elfo, esqueci o nome dele agora, que é o pai da boizinha do Aragorn, né? Que é o pai da Elwen. Então ele é criado por Elrond, acabei de lembrar o nome dele. Ele é criado pelo Elrond, que também aparece nas histórias de Senhor dos Anéis, né? Nessa mitologia. E ali, depois de uma certa idade, o Elrond revela para ele quem de fato ele é, quais são as origens dele, né? O que aconteceu, o que é que ele precisa fazer, etc, etc. Dá ali o anel que era da linhagem real da família dele, né? Ele dá esse anel para o Aragorn e tudo vai se esclarecendo. Depois de um tempo, ele vem a conhecer a Arwen, né? Que será a futura esposa dele, e se apaixona perdidamente por ela. Então as coisas começam a acontecer neste exato momento, né? Eles ainda não se conheciam, apesar da Elwen ser filha do Elrond também. Aparentemente ela não estava morando com o Elrond entre o momento em que o Aragorn passa a viver lá com ele, né, e o momento em que eles se conhecem finalmente. Até porque a gente já falou aqui sobre isso, né? A idade dos elfos é um pouco diferente da idade dos homens, então provavelmente a Elwen estava ali tirando umas férias, fazendo uma coisinha ali, né? Pegando uma praia, fazendo um resort, uma coisa assim. Provavelmente ela já tinha ali seus, sei lá, 200 anos, não faço ideia, 300 anos, sei lá quantos anos ela tinha. E o nosso querido Aragorn ainda tinha ali os seus 18 anos, talvez, né? Nunca se sabe, não sabemos exatamente, não sei, tá? Isso tá escrito na história, eu tô brincando aqui, gente, mas tá escrito as idades e todos os acontecimentos, os fatos históricos estão todos ali bem colocados na saga, né? Nos livros e nas mitologias e nos livros periféricos ali de Senhor dos Anéis, e não necessariamente só na trilogia. Mas enfim, esse cara aqui, ele
né, ele vai lutar nestes acontecimentos ali, junto com os hobbits, os elfos, né, o Gimli, o anão, enfim, ele vai fazer história nesse momento onde a sociedade do Anel se forma, né, onde a presença dele é solicitada. Ele foi um cara muito bem preparado para isso, né? E a presença dele, nossa senhora, é inigualável. Quando esse cara aparece, eu chuto dizer que os eu chuto dizer que os homens são mais apaixonados por ele do que as mulheres. Porque o que a gente vê de homem desenhando este personagem não é brincadeira. Os caras só faltam tatuar ele porque, nossa senhora, é Deus no céu e Aragorn na terra, não é? É impressionante como os homens realmente amam os próprios homens. Mas enfim, adendos aí, né? É só observações mesmo, porque eu acho curioso como a fanbase às vezes acaba se comportando especificamente com esse personagem aqui, tá? Ele é muito endeusado, ele é muito nobre, ele é muito honrado, ele é muito isso, ele é muito aquilo, ele é perfeito, né? Ele é um Deus perfeito e absoluto. Então, e não que eu não seja, tá, gente? Eu tô só sendo irônica e brincalhona aqui, mas o Aragorn, ele é um personagem muito grandioso, sim, né? A lore dele, a história dele foi toda construída para que realmente ele fosse esse personagem. Então o Aragorn, ele acaba sendo esse símbolo de uma pessoa extremamente resistente, resiliente, paciente, inteligente, né? Ele tem todas essas qualidades de um guerreiro, de um bom guerreiro, né? Ele suporta muitas coisas, muito mais do que a maioria dos homens, né, ao redor dele, a maioria dos homens da linhagem dele, inclusive dentro da própria sociedade do Anel, tem mais acho que é um homem, que é o Boromir. E o Boromir acaba indo de arrasta, porque, enfim, acontecem coisas ali, Boromir acaba ele não consegue, tá? Ele não resiste e, infelizmente, ele vai com Deus. E que já era meio que uma coisa prevista, inclusive a própria Galadriel tinha chegado a dizer que, se não me engano, ela tinha chegado a dizer que isso aconteceria sim, né? Que ia ter pessoas ali na sociedade que iam sucumbir aos próprios desejos, né? Então já ficou meio que na nossa cara nesse momento que alguém ia acabar indo de arrasta, ia acabar traindo o grupo, enfim, alguma coisa ia acontecer, né? E a gente já sabia que não seria o nosso querido e maravilhoso Aragorn, porque ele é infalível, né? Ele faz e acontece. Mas tirando as brincadeiras, gente, realmente esse personagem ele é muito interessante porque ele luta muito, né? Assim, nos filmes dá a entender que ele não quer ser, de fato, rei. Nos livros ele aceita essa linhagem, né? Ele realmente acata o destino dele, né? Não tem muito o que fazer, ele realmente é essa pessoa, ele vem dessa família, né? E ele sabe muito bem o que ele precisa fazer para se enquadrar aí no que se espera socialmente dele, né? Dentro dessa história toda. Então, ele é um cara que vai sempre procurar ser o mais correto possível. Ele vai procurar sempre fazer o certo. Ele vai sempre ajudar as pessoas que realmente precisam dele, né? Ele é muito sagaz, muito, muito perspicaz, muito inteligente. Ele consegue ter uma leitura maravilhosa das pessoas, né? E é assim que ele, observando muito, encontra os hobbits, né? Consegue saber quem é o Frodo, né? Quem é o portador do anel. Porque em um determinado momento o Frodo coloca o anel, fica invisível. E ele vê aquilo acontecendo. E é assim que ele encontra os hobbits. E começa a ajudar os hobbits nessa jornada, né? Em busca ali da destruição do anel. E enquanto guerreiro, ele faz tudo, né? Ele é o famoso handyman. Ele faz tudo. Os hobbits precisam dele, ele tá lá.
Ele vai lutar pelos hobbits. O Frodo faz alguma coisa lá. Ele tá junto, né? Ele ajuda o Frodo. Ele ajuda o Merry, ele ajuda o Pippin, ele ajuda o Gandalf. Ele ajuda, sei lá, a resgatar as pessoas lá que estão precisando de resgate, né? Ele vai ajudar ele fala élfico, né? Até porque, enfim, ele foi criado pelos elfos. Ele fala élfico, ele fala as outras línguas, ele entende a língua da treta lá. Ele conversa com gregos e troianos, né? Ele é esse cara extremamente político, sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem falar, até onde ele pode ir, né? Então, assim, ele é um cara realmente bastante... Eu acho que, na minha opinião, ele foi a pessoa que mais fez pela Sociedade do Anel, né? É óbvio que os pequenininhos carregaram o peso maior, né? Carregaram diretamente o anel até a forja, mas se não fosse Aragorn, eu acho que as coisas teriam sido um pouco mais complicadas, porque o mal já estava ali realmente. Com o passar do tempo, né? Com o passar da história, o mal ele vai criando cada vez mais força e ele vai se instalando, ele vai ficando mais inteligente, mais esperto, né? O mal ele começa, a sensação que eles têm é que esse mal que assola a Terra-média, né? O Sauron Sauron e companhia, eles começam a comer tudo pelas bordas, né? E no fim das contas acaba restando muito poucas pessoas com quem se pode contar, poucas pessoas que estão decididas a ajudar, que podem ajudar, que querem ajudar, que estão dispostas a ajudar, mesmo sabendo que o mal estava já tomando conta de tudo, né? E se aquele mal tomasse conta de absolutamente tudo, não haveria mais nada pelo que lutar, né? Não haveria mais vida, não haveria mais pessoas, cidades, pessoas que eu quero dizer assim, pessoas do bem, pelo menos, motivos, né? Para realmente auxiliar, né? A vida como as pessoas conheciam naquele momento já não existiria mais, né? O condado não existiria mais, né? A Valfenda não existiria mais daquele jeito. Enfim, o mal tomaria de conta absolutamente de cada centavo de terra e pessoa que tivesse, né, por ali, e quem não concordasse com as ações do mal, né, do Sauron, obviamente seria aniquilado. Isso aí ficou muito óbvio, porque foi o que ele fez o tempo inteiro. Você concorda comigo? Concordo. Não concorda? Tchau. Né? Acabou pra você, fim de festa. Então, assim, é uma história que, além de tudo, fala pra gente sobre ação, né? Sobre como as nossas ações podem realmente repercutir positivamente ou negativamente dentro de uma situação, de uma circunstância, de um momento que a gente está vivendo, a ação ou a inação, né? A inação que chama, acho que é isso. Enfim, o nosso agir ou o nosso deixar quieto. O fato da gente resolver fazer algo ou não fazer faz toda diferença. E é basicamente sobre isso que se trata essa história, né? Porque o Aragorn poderia não ter feito nada, ou poderia ter feito o mínimo, poderia dizer, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, não vou me meter, né? Ou então ele poderia dizer, eu vou fazer mesmo porque eu só quero ser rei. E na verdade não foi isso, né? Ele não se tornou rei simplesmente porque ele chegou lá e falou, vou fazer isso aqui porque a galera vai me botar de rei. Não, ele se tornou rei porque já era o que ele era. Ele já era aquilo. Ele já era rei, ele já era líder, ele já era extremamente capaz de tomar decisões pelos outros, né? De ser esse cara altruísta, de ser pelo outro, né? De trabalhar sem querer necessariamente uma recompensa direta, às vezes sem querer nenhuma recompensa, além do bem que ele estava fazendo e principalmente além de fazer aquilo que realmente era o correto, né? E muitas vezes a gente acaba deixando passar algumas coisas que são corretas e que a gente simplesmente deixa pra lá.
E daqui a pouco a gente tá reclamando. A gente tá reclamando sem motivo. Porque quando chegou a nossa vez de fazer alguma coisa, a gente também não fez. E este Aragorn, segundo o filho de Arathorn, gente, realmente é um cara diferenciado. Foi um guerreiro, assim, não vou dizer que foi destemido, porque ele tinha muitos medos, mas acima desses medos que ele tinha, como qualquer pessoa normal, ele conseguiu tomar ações em prol de outras pessoas, de pessoas menores, mais indefesas, né, de pessoas que às vezes nem sabiam o que estava acontecendo exatamente, mas que tinha alguma coisa ruim acontecendo, de pessoas que realmente não poderiam fazer nada naquela situação, né, diante das circunstâncias, enfim. Ele teve essa coragem, essa audácia de lutar pelo bem, de lutar pelo que é certo, mesmo que a chance de conseguir, a chance de dar certo fosse mínima, fosse assim praticamente nula. Ele não desistiu, ele seguiu em frente dentro deste grande propósito que movia a existência dele, a vida dele, né? Obviamente ele queria fazer aquilo, ele realmente sentia o ímpeto de fazer. Não vou dizer que ele se sentia pronto, porque eu acho que é um pouco de arrogância dizer, me sinto pronto para fazer tal coisa. Acho muito difícil a gente se sentir pronto para fazer algumas coisas, principalmente quando são coisas que vão afetar diretamente a vida de outras pessoas. Eu sinto que quanto mais afeta a vida dos outros, mais responsabilidade cai nas nossas costas e mais a gente fica receoso de tomar algumas ações, né? Mas mesmo assim eu sinto que é preciso fazer alguma coisa, né? A gente precisa agir antes que o mal tome conta, né? E antes que a gente vire somente uma lembrança melancólica de um passado que nunca existiu, né? Ou de um futuro que poderia ter sido muito melhor. Então, eu acho que essa história, né? O Aragorn, o Gandalf, né? Todos os guerreiros, né? Todas as pessoas que lutaram pelos outros, né? Que sacrificaram suas vidas, né? Seus anos melhores, os mais gloriosos, em prol da vida de um povo, né? De um povo inteiro. Realmente as pessoas, elas entendiam isso, né? Elas entendiam que, principalmente, que a vida
é muito delicada, né? É muito especial. E a gente não pode simplesmente desperdiçar de qualquer forma. E é preciso lutar por isso, né? É bonito a gente ter o ímpeto de lutar pela vida, pelas coisas que valem a pena, né? Correr atrás. Então eu acho que pra mim, né? A minha interpretação pessoal é de que esse personagem aqui, o Aragorn, ele era movido por esse ímpeto, né? Pela vida, pela vitalidade, né? Pelo mundo, pela energia das coisas. Ele queria que o mundo sobrevivesse, né? A todo aquele mal, para que as pessoas tivessem uma chance de viver minimamente felizes, minimamente dignas, de conseguirem prosperar minimamente ali dentro de onde elas estavam vivendo e poder ter uma vida, né, respeitável, né, gente? Assim, e é muito doido porque a gente pensa no Senhor dos Anéis como uma história muito distante, como uma história muito... uma fantasia, né? Uma coisa épica, uma coisa que vai para o outro lado. Mas os fãs, né, as pessoas ali que leram e releram Os Seus Anéis sabem muito bem o quanto essa história dialoga com a nossa vida em todos os tempos, especialmente no momento de agora, né? No momento que a gente está vivendo agora, com tanta loucura acontecendo, com tanta gente tomando decisões erradas, né? Com tanta bobagem sendo dita, com tantas pessoas inertes, né? Dando palco para bobagem, falando bobagem, né? Proliferando esse tipo de coisa, enfim, deixando com que coisas antigas, males antigos renasçam de novo, pelo simples fato de gostarem da sombra, de gostarem de ser ignorantes, de gostarem de propagar essa ignorância e de deixar as pessoas também nas sombras do conhecimento. Então, gente, é uma história que realmente dialoga muito com todos os tempos, porque o bem e o mal está né, em todos os momentos, em todos os tempos. A gente né, todos nós somos bem e mal. Isso era uma coisa que o Aragorn tinha certeza, né? Nós somos bem e mal e a gente pode ressaltar qualquer um desses traços a qualquer momento. Às vezes a gente pode ser malvado, maldoso, por vontade própria, somente para magoar o outro, somente para fazer com que a outra pessoa sinta que a gente é mal, sinta que a gente tá presente na vida dela de um jeito negativo. E eu acho isso de uma mesquinharia absurda, eu acho isso de uma pequeneza enorme, né? E como que os Seus Anéis mostra pra gente isso, né? E apesar de tudo, apesar dessas pessoas estarem ao nosso redor muito mais do que o que a gente imagina e muitas vezes muito mais perto do que o que a gente imagina, leia-se o Língua de Cobra, que era lá o cara que ficava dando conselhos ao rei o tempo inteiro. O cara ficava dando vários conselhos, tudo um monte de bobagem, enchendo a cabeça do cara de veneno, falando mal das pessoas, e às vezes a gente acaba caindo nessas ondas e vai para um lugar muito sombrio, muito negativo. Então, como diria a senhorita Bira, olhos atentos sempre, né? Para que a gente não caia nessas ladainhas ainda hoje, né? Senhor dos Anéis aí sempre presente em todos os momentos e dialogando com todas as épocas.
isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Filosofei aqui, fui para outros lugares sobre Senhor dos Anéis, sobre Aragorn, sobre essa história tão bonita, tão cheia de nobreza, né? Eu penso em Aragorn, eu penso em nobreza, eu penso num personagem muito nobre, muito íntegro, muito racional, muito inteligente, muito observador, né? Olhos atentos, como eu acabei de falar da senhorita Bira. Era um cara que realmente tava pro que desse e viesse, mas não tava para todo mundo, né? E a gente tem que ficar atento com isso também, para sempre fazer as melhores escolhas mais espertas, mais inteligentes e mais construtivas para nossa própria vida, né? Fazer sempre o melhor possível. E era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu achei muito legal falar sobre Aragorn, sobre esse personagem que eu gosto muito. Inclusive, vou começar agora a reler Senhor dos Anéis finalmente. Acabei de terminar uma saga que eu tava lendo. E agora realmente sobrou um tempo pra mergulhar no Senhor dos Anéis. Então, quem sabe a gente volta aí com o desenho de vários personagens em um vídeo só e fazendo um grande especial sobre as minhas impressões do livro que eu tô lendo, né, dos livros, enfim, momentos específicos e frases específicas e reflexões, enfim, é um épico, né, é um clássico, é um livro que eu acho que nunca vai perder o fôlego, nunca vai envelhecer, porque a gente consegue realmente encontrar muitas reflexões aqui nessa história. É uma história realmente para todos os momentos, né, uma história que dialoga com a alma humana, né, com a psique do ser humano, ali os arquétipos e tudo mais. E, gente, eu vou ficando por aqui. Vejam aí até o final, por favor. Não vou embora agora. Fica aí até o final. Deixa o teu like se tu ainda não deixou, tá? É muito importante, me ajuda muito o like, galera. É um sinal que você deixa pro YouTube de que você gostou daquele conteúdo, né? É só apertar um botão, muito simples, muito fácil. Eu percebi que tem uma galera que tem assistido os vídeos e não tem deixado o like. Eu fico, caramba, não é possível. Que loucura é essa? O que as pessoas têm na cabeça, pelo amor de Deus? Então, se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa legal, deixa o like, tá? Inscreva-se no canal se você gostar desse conteúdo, tá? Não se inscreva se você não pretende assistir, não se inscreva se você não quer participar, tá? Eu gosto muito de manter sempre uma comunidade muito presente, eu acho muito legal. Eu participo de muitas comunidades no YouTube, da qual eu sou bastante presente também. É óbvio que a gente não consegue estar presente o tempo inteiro em tudo, mas eu sempre tento o máximo possível estar presente ali dentro das coisas que eu me comprometo a fazer, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, deixa um comentário, né? Acho que não custa nada deixar um comentário, deixar o like, fala pra mim o que é que você achou e se gostar também, se não gostar, tudo bem, não precisa falar nada. Inscreva-se se você realmente sentir que faz sentido pra você, que esse conteúdo te acrescentou em alguma coisa, se você ficou mais relaxado, mais tranquilo, se você conseguiu fazer essa mesma reflexão, ou se você tem outra reflexão, se acha que eu falei besteira, enfim, deixa o dislike aí, não sei, é você que sabe. E é isso, tá? Muito obrigada por me acompanhar até aqui, espero que você tenha ficado até aqui nesse vídeo, não sei também. E é isso, gente. Eu sigo tentando deixar a minha marca no mundo, que não é muita coisa, mas é o que eu posso fazer. E cada um só dá aquilo que tem, né? A gente não consegue dar algo que a gente não tem e a gente não deve dar algo além do que a gente pode, tá? É isso. Espero que vocês fiquem bem. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.
Nem tudo que é ouro fulgura, nem todo vagante é vadio. O velho que é forte perdura, raiz funda não sofre o frio. Das cinzas um fogo há de vir, das sombras a luz vai jorrar. A espada há de novo a luzir, o sem coroa há de reinar.